Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o positivismo sociológico do senhor Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. O cara escreveu a maior obra da história da humanidade escrita por uma única pessoa. Vamos falar um pouquinho então sobre as tendências positivistas na filosofia do direito, tá? Dando ênfase hoje ao positivismo sociológico do senhor Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. E atenção, eu não tenho como dar conta da vida e da obra de Pontes de Miranda em uma aula rápida de revisão, tá bom? Se você estiver assistindo ao vivo, tiver alguma dúvida, lança aí nos comentários. Se você, por acaso, estiver assistindo depois e tiver alguma dúvida, lança aí nos comentários também, que eu vou sempre olhando e sempre respondendo, tá? Então, estamos nas tendências positivistas da filosofia do direito. A gente dá uma certa ênfase ao Kelsen, positivismo normativista, ao Hart, positivismo moderado, ou soft positivism, como ele dizia, né? E o Pontes de Miranda, que é o positivismo sociológico, tá? Que é quem a gente vai falar hoje. Hoje a gente fala sobre o Pontes de Miranda. Por que sobre o Pontes de Miranda? Porque ele é muito importante. Ah, Pablo, mas eu não gosto. Pois é, mas muitos autores que a gente não gosta são extremamente importantes. Ah, Pablo, mas é muito difícil. Pois é, a vida é difícil, né? Infelizmente. Vamos só fazer aquele exercíciozinho, né? Vamos passar aqui para o site do STF, abrir aqui stf.jus.br, tá? Deixa eu só desativar aqui rapidinho minha câmera para que você veja aqui, ó, STF, Supremo Tribunal Federal.jus.br. A gente vem aqui na consulta de jurisprudência, você vem aqui, jurisprudência, e você coloca um termo para pesquisa. Se você colocar aqui Pontes de Miranda, você vai encontrar, internet está um pouquinho lenta aqui, você vai encontrar 754 acórdãos, tá? E 2.140 decisões monocráticas. Pessoal, o que é um acórdão? O STF são 11 ministros. Quando eles se reúnem, né, para julgar, aí você tem um acórdão, uma decisão em conjunto. E o que é a decisão monocrática? É quando um deles decide sozinho. Via de regra, nos tribunais acontece o seguinte, imagina que nós somos o STF, tá? Chegou um processo aqui no STF, ele vai ser sorteado para um de nós, tá bom? Deixa eu reativar aqui minha câmera para vocês me verem, eu ver vocês também. Eu estou vendo você aí. Então, como eu estava dizendo, imagina que nós somos o STF, nós somos um tribunal colegiado. Chegou um processo aqui, esse processo vai ser sorteado para um de nós. Digamos que esse processo vem para mim. Via de regra é assim que funciona, tá? Eu vou decidir esse processo. Se a parte, a pessoa que está processando, a pessoa que está sendo processada, uma das partes do processo, discordar da minha decisão, vai recorrer dessa minha decisão. E via de regra, esse recurso vai para o colegiado. Pode ir para a turma, pode ir para o plenário, mas veja, primeiro decide um. Se a parte ficou insatisfeita, recorre e aí o colegiado, um grupo, vai decidir. A decisão monocrática é quando um só decide. A decisão colegiada, o acórdão, é quando tem um grupo de ministros decidindo, tá bom? 76 páginas de processos no STF, só no STF, citando o Pontes de Miranda. Então ele é muito importante. Vamos comparar com outro, né? Vamos comparar, sei lá, com Kelsen. Vamos ver quantas vezes Kelsen foi citado. Com certeza é muito também, né? Aqui, ó, 123 acórdãos e 172 decisões monocráticas, né? Para o Kelsen. 123 e 172. Pontes de Miranda, 754 e 2.140. Então, Kelsen, que é considerado o maior jurista do século XX por muita gente,
sei lá, tem, vou dizer, 1/10 das citações de Pontes de Miranda no STF. 1/10 não, né? Acho que um sétimo, sei lá. Enfim, Pontes de Miranda é 7 vezes, 10 vezes mais citado. Pontes de Miranda nasceu em 1892 e faleceu em 1979. Então ele nasce no finalzinho do século XIX e morre já no final do século XX. Ele é autor da maior obra na história da humanidade escrita por uma única pessoa. Tá? Então ninguém nunca escreveu tanto quanto ele. Ninguém foi tão produtivo quanto ele. Ele era bom em direito, em matemática, em biologia, em física, em química, em tudo quanto você imaginar. Quando Albert Einstein, da teoria da relatividade, veio para o Brasil, a pessoa que foi debater com Einstein foi Pontes de Miranda. E Einstein ficou impressionado com o conhecimento dele. Veja, eu não estou dizendo que ele era melhor do que Einstein, não, tá? Mas Einstein ficou impressionado. Ele disse, rapaz, no Brasil tem um cara que sabe tanto assim de física, da minha teoria, e ainda mais é um advogado, é um jurista, rapaz, o homem é muito bom, viu? O homem é fantástico. E aí recomendou. Ele fez, inclusive, colocou algumas dúvidas para Einstein, né, sobre a questão da relação entre tempo e espaço, e Einstein achou interessantíssimas e recomendou que ele inscrevesse num congresso de física que foi, se a memória não me trai, na Itália. Ele mandou esse texto e era na Itália, mas era assim, o tipo Congresso Mundial de Física. E todo mundo ficou impressionado e o trabalho foi publicado no registro dos eventos, enfim. Ele era muito bom, ele era fantástico, ao ponto de Albert Einstein reconhecer o conhecimento dele nas ciências exatas. Tá? Primeira coisa que a gente tem para falar sobre o Pontes, né? Para ele, direito é processo de adaptação social. O Pontes de Miranda, ele é um positivista, tá? Naquela perspectiva lá do Auguste Comte, só que o positivismo dele é um positivismo sociológico. O que é que eu quero dizer com positivismo sociológico? Ele não fica preso naquela ideia de norma, separação entre direito e moral, aquela coisa kantiana, kelseniana, não. Ele é muito mais profundo e, em certo sentido, muito mais sensato do que isso, né? Ele escreveu o primeiro livro dele, A Margem do Direito, né? O primeiro livro sobre psicologia jurídica do Brasil e um dos primeiros do mundo, quando ele estava na reta final da faculdade, estava se formando. Esse livro foi elogiado por todo mundo. E nesse livro ele dá uma primeira definição de direito, que é o direito é um processo de assimilação e desassimilação psíquica. Eu vou já falar nisso, tá? Eu só quero relembrar algumas coisinhas, né? Positivismo, né? O que é positivismo? A gente sabe que o positivismo ele é inaugurado pelo Auguste Comte. Eu vou colocar só o sobrenome, Comte, tá? O que é que o Comte defendia? Ele defendia que as pessoas, a humanidade, chega ao conhecimento, chega até a verdade em 3 estágios: o teológico, o metafísico e o positivo. Tá? O que é a primeira fase, o teológico? O teológico é o seguinte: imagina que você é um homem das cavernas, tá? Ou você é um grego lá na Antiguidade Clássica e você vê um trovão, vê um relâmpago. Você se assusta com aquilo e você diz, não, isso aí é Deus. Né? Isso aí é produto da vontade de Deus. A única explicação que eu tenho para isso é dizer que é Deus. Essa é uma explicação teológica. Tá? Num segundo momento, vem as explicações metafísicas. O que é que são explicações metafísicas? A gente para de botar tudo na conta de Deus. Veja, eu não estou dizendo que Deus não existe, não. Vocês sabem, eu sou cristão, eu tenho fé em Deus. Não é disso que se trata, não, tá? É só uma questão de como a gente explica as coisas do mundo, né? Num segundo momento, a gente vai explicar com base em categorias amplas, abstratas. É o estado metafísico, tá? E por fim é o estado positivo. No metafísico positivo, no metafísico a gente recorre a categorias gerais, abstratas como a natureza,
o clima, o povo, a população. E no positivo, não, a gente vai na origem do negócio, tá? Então eu quero que você imagine o seguinte, eu quero que você imagine que você tirou uma nota baixa, tá? Então você, não em filosofia, evidentemente, você tirou uma nota baixa. Você pode explicar isso de diversas formas. Você pode explicar isso com base em um argumento teológico, né? Eu tirei uma nota baixa porque foi a vontade de Deus. Tá? É uma forma que você tem de explicar esse negócio. Você pode recorrer a uma explicação metafísica, né? Dizer, eu tirei uma nota baixa por causa do clima, por causa da política, por causa da economia, por causa, sei lá, do povo, uma categoria ampla, por causa da natureza. Tirei uma nota baixa por causa da natureza. O que tem a ver? Não sei, foi a natureza, culpa da natureza. Tá, você tirou da conta de Deus e botou na conta de uma coisa do mundo, mas ainda é uma coisa muito abstrata. Ou você pode buscar uma explicação positiva. E aí você faria uma investigação científica, né? E vem cá, mas por que é que eu tirei uma nota baixa? Isso aqui não tem nada a ver com Deus, né? Deus não tem interesse nem que eu tire uma nota alta, nem que eu tire uma nota baixa. Deus me botou aqui no mundo, né? Deus tem interesse que eu seja uma pessoa boa. Então não é culpa de Deus. Também não é culpa da natureza, do clima, da economia, de nada disso. Por que eu tirei uma nota baixa? O que foi que aconteceu comigo na hora da prova? Eu tinha estudado? Não. Então essa foi a razão. Eu tinha estudado? Tinha. Eu estava sabendo do conteúdo? Estava. O que aconteceu durante a prova? Eu estava cansado demais? Estava. Então pode ter sido isso. Eu estava cansado? Não. Eu estava descansado, estava jóia, estava bacana, mas eu fiquei nervoso, fiquei ansioso. Então a minha nota baixa é porque eu tenho um problema de ansiedade. Eu fico nervoso na hora da prova. Veja, essa é uma investigação positiva, você está indo atrás dos fatos. Nem é culpa de Deus, que está lá em cima, nem é culpa de categorias abstratas, amplas demais, como economia, natureza, o clima, etc. Você está buscando os fatos, o que realmente aconteceu, por que você se deu mal na prova. Tá? Então, isso é o positivismo. Vamos trazer isso aqui rapidinho agora para o direito. Né? Se você analisar, houve uma época em que as pessoas diziam, não, justnaturalismo, né? O direito é a vontade de Deus. Em outro momento, ainda os justnaturalistas disseram que o direito vem da natureza. Tá? Então vamos colocar aqui, né? O direito. Já se disse que na história da humanidade que ele vem da vontade de Deus. Né? Já se disse que ele vem da natureza, da ordem cósmica das coisas, isso é metafísico. E já se disse que o direito é um fato, que a gente consegue observar o direito tem uma realidade e a gente é uma norma para Kelsen, né? É uma regra para Hart e a gente consegue analisar esse danado positivamente, estudá-lo como a gente estudaria outra coisa cientificamente, tá? Então, isso é o positivismo. A gente está interessado nos fatos, tá bom? Isso é o positivismo. Vamos apagar isso aqui rapidinho e vamos para o positivismo sociológico do Pontes de Miranda. Então, vamos apagar aqui o Comte também. Pontes falava bem do Auguste Comte, mas ele também fez alguns reparos, ele fez algumas correções ao positivismo kantiano, né? Então, o positivismo, agora a gente vai falar do positivismo sociológico. O positivismo sociológico, ele vai entender que o direito é um fato. Um fato de quem? Um fato de quê? Um fato da sociedade, um fato social, algo que acontece na nossa vida em sociedade. Para o positivista que acredita que o direito vem do Estado. Ora, o Estado é a sociedade organizada. Lembra lá dos elementos do Estado de ciência política, de direito constitucional.
povo, território, governo, poder soberano. Isso é sociedade organizada, querido. Então, o direito é um fato social. No caso de Pontes Miranda, ele dá duas definições de direito que eu gosto muito, né? A que é a mais frequente, que é a que eu gosto mais, que é o direito é um processo de adaptação social. Processo de adaptação social. Pablo, como assim processo de adaptação social? Quando a gente fala de processo de adaptação social, a gente está falando de processo de adaptação da pessoa humana, do ser humano, à vida social. Um processo de adaptação do ser humano à vida em sociedade. Desculpa, faltou o L aqui de social. A vida em sociedade. Então, olha só, quando você nasce, quando você vem ao mundo, você não sabe falar, você não sabe se comportar, você não sabe de nada. Se você for criado no meio da floresta, igual o Tarzan, criado lá pelos macacos, você não vai saber falar, você não vai saber se vestir, não vai saber se comportar. Você não está adaptado a viver numa sociedade humana. O direito é um dos processos de adaptação do ser humano, da pessoa humana, à vida em sociedade. Quais são os outros processos, segundo Pontes Miranda? Rapidinho aqui, vamos falar neles muito rapidinho, né? Esses processos são, nós temos a religião. A religião tende a ser o processo mais estável de todos, tá? Por quê? Porque ela muda muito pouco e ela tem muita estabilidade. Pensa que a igreja é uma instituição, sei lá, milenar. A Bíblia é a mesma Bíblia desde sempre. Então, ela muda muito pouco, a estabilidade dela é muito grande, tá? Pois bem, nós temos a moral ou a ética, tá? Vou colocar aqui ética / moral. As normas morais, elas também têm uma estabilidade muito grande, tá? Então, preceitos morais como respeitar pai e mãe, veja, isso tem uma estabilidade. Ah, Pablo, mas hoje em dia ninguém respeita mais. Sim, mas durante muito tempo respeitou, né? As normas morais, como nós nos comportamos de forma moralmente correta, elas têm uma estabilidade muito grande, elas demoram muito a mudar, tá? Elas têm uma dificuldade de mudar. A arte, veja, todo dia você tem artista fazendo arte diferente, mas os padrões estéticos da arte, eles têm uma estabilidadezinha razoável também. Lembra do soneto que você estudou lá no ensino médio, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Soneto é aquilo. Se eu quiser fazer de outra forma, com versos decassilábicos, né? Se eu quiser fazer de outra forma, não vai ser um soneto. Então, a arte também estabelece padrões que são tem uma rigidez considerável, são diferentes de mudar, são difíceis de mudar, né? Difíceis de se transformar. Nós temos a ciência também tem uma estabilidade razoável, tá? Muito embora a ciência tenha lá uma certa flexibilidade também, porque às vezes você, sei lá, os cientistas acreditavam que a Terra era plana, e vem alguém e prova que ela é redonda. Já é uma flexibilidade maior, mas ainda assim tem uma certa rigidez, uma certa estabilidade. Nós temos o direito. O direito já muda com uma facilidade maior, né? O Congresso Nacional fez uma nova lei, mudou o direito, tá bom? Nós temos a política. A política, ela muda com uma facilidade ainda maior do que o direito, né? Ela tem uma estabilidade ainda menor. Por quê? Porque, sei lá, a população fez uma manifestação, o político já muda de ideia, né? E por fim nós temos a economia.
A economia, então, misericórdia, né? Às vezes acontece uma besteira, o dólar sobe, o dólar desce, essa coisa toda. Lembrando que se você tem alguma dúvida, lance no chat, eu estou sempre olhando, sempre respondendo. Lance a sua dúvida nos comentários, estou sempre olhando, sempre respondendo, tá bom? Se a gente fosse estabelecer aqui um valor, tá? O nível de estabilidade da economia seria 1, o da política seria 2, o do direito seria 3, o da ciência seria 4, o da arte seria 5, o da ética seria 6, o da religião seria 7. A religião seria o mais forte de todos. Pablo Pontes vai falar de outros processos de adaptação social, podem existir outros processos? Sim, ele vai falar que normas de etiqueta, né, normas de como se comportar à mesa e tal, podem ser processos de adaptação social. Ele vai falar que a moda também pode ser um processo de adaptação social, né? Então, sei lá, tem épocas que a moda é usar calça boca de sino. Para você estar na moda tem que usar calça boca de sino. Depois é usar aquelas calças, como é o nome? Acho que é corsário, né? Que deixa a canela do lado de fora. E por aí vai. Tem épocas que é roupa folgada, outras épocas é roupa apertada. E, enfim, Deus tome de conta. Mas veja, tudo isso aqui são processos que adaptam você a viver em sociedade. Porque você nasceu, você só sabe chorar, você não sabe se comportar, né? Todos esses processos aqui vão ensinar você a viver em sociedade. Então, a religião, ela ajuda a te educar para você viver melhor em sociedade, tá? A ética, a moral também, as normas morais ajudam você a viver em sociedade, te adaptam a viver em sociedade. A arte também, a ciência também, o direito também, a política também e a economia também. Observe, embora o direito ele não seja o que tem a maior estabilidade, ele é o mais eficiente. Então o direito ele muda com facilidade, ele se transforma com facilidade, mas a eficiência dele é a maior. Por quê? Porque se você desrespeitar uma norma religiosa, você não vai preso, não vai para a cadeia. Você vai ser condenado depois que você morrer. Se você desrespeitar uma norma moral, você não vai para a cadeia. Uma norma artística, você fez uma poesia da forma errada, você não vai para a cadeia. Você cantou uma música errada, você não vai para a cadeia. A ciência, você não vai para a cadeia. A política, você não vai. A economia, você não vai. Mas o direito, se você desrespeitar a norma jurídica, você vai preso, danado. O direito, embora ele mude rapidamente, ele mude com facilidade, todo dia aparece uma lei nova, ele é o que mais se assemelha à física, o que mais se parece com a lei física. Por quê? Na lei física, você ferveu a água, quando ela chega a 100 graus, ela entra em ebulição, ela evapora, né? Desses processos aqui, o mais parecido é o direito, porque a norma jurídica traz uma consequência clara para o seu ato. Vamos pegar um exemplo aqui. Você desrespeitou seu pai e sua mãe. Pela religião, você vai ser castigado, mas a gente não sabe muito bem quando é que esse castigo vai acontecer. Você pode se arrepender, né? Pode se converter, pode virar gente, enfim. Pela ética, pela moral, a gente vai achar o que você fez feio, um comportamento errado, mas a gente não vai te matar, não vai bater em você, né? Pela arte, bom, a gente vai dizer que coisa feia também, né? Mas não vai ter maiores problemas para você. Pela ciência, não sei nem como é que a ciência vai se meter nisso. Mas no direito, se existir uma lei dizendo que desrespeitar pai e mãe, pena de 5 a 10 anos, a gente já sabe claramente qual é a consequência que você vai ter. Então, é o mais parecido. Atenção, não é igual à física. Tem uns aloprados aí que dizem, mas Pontes Miranda achava que o direito era igual à física. Não entenderam a obra dele. É o mais parecido. Por quê? Porque traz uma consequência clara. Então, eu vou apagar aqui, vou pegar aqui minha borrachinha, tá? Vou apagar isso aqui. E vou dizer a você que o direito é o processo de adaptação social mais eficiente que tem. Ele é o processo de adaptação do ser humano à vida social mais eficiente. Por que que ele é o mais eficiente?
porque ele traz as consequências mais claras, as consequências mais evidentes. Por isso que ele é o mais eficiente, tá bom? Eu falei no começo da minha explicação sobre o primeiro conceito de direito que o Pontes Miranda vai colocar, né, que ele é um produto de assimilação e desassimilação psíquica. Assimilação e desassimilação psíquica. Por quê? Porque é uma coisa que vai entrando na sua cabeça e saindo da sua cabeça. A lei hoje diz isso, você aprende, isso entra na sua mente e você aprende a viver em sociedade. A lei mudou, você tem que esquecer aquele negócio e aprender a lei nova, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante, um detalhe necessário que você entenda. O positivismo de Pontes Miranda é um positivismo sociológico, tá? Então o Pontes ele vai reconhecer o Estado como uma fonte muito importante do direito, mas não é a única fonte do direito, tá? Então é nisso que ele está muito à frente dos demais positivistas, porque ele vai observar que o Estado ele é importante, tá? Ele faz direito. O direito, né? O direito é importante, vírgula, mas não é a única fonte do direito. Mas o direito é produto da vida social, da vida em sociedade. Significa dizer o seguinte, é por isso que ele é tão bom, porque ele percebeu como poucos que o Estado é importante, mas se o Estado sumisse hoje, deixasse de existir hoje, nós ainda teríamos direito, porque nós teríamos vida em sociedade, tá bom? Então, esse é o positivismo sociológico do nosso querido Francisco Cavalcante Pontes Miranda. Brasileiro, alagoano, nordestino igual a gente, e o maior jurista para mim, o maior jurista da história, tá? Ah, Pablo, porque você é fã dele? Não, porque ninguém fez o que ele fez. Eu sou obrigado a reconhecer isso aí. Eu queria que o maior jurista fosse eu, mas eu vou morrer e não vou escrever 1/10 do que ele escreveu, tá? Aqui no Brasil a gente tem um defeito, rapaz. A gente pega o autor mais novo que está na moda, sei lá, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Diabo A4. E às vezes é um cara que fala uma besteira, às vezes é um cara que não fala nada com nada. Enquanto isso, nós temos esses autores fantásticos, esses autores monumentais que a gente não estuda. Eu poderia citar também, por exemplo, Tobias Barreto, sergipano. Eu poderia citar Rui Barbosa, baiano, Clóvis Bevilacqua, cearense. São autores assim monumentais e que a gente não... Silvio Romero, pernambucano. São autores monumentais que a gente não estuda. Silvio Romero, ele era formado em Direito, escreveu muito sobre Direito, mas é uma coisa terrível, rapaz. Ele é estudado pelo pessoal de letras, pessoal da literatura, porque ele escreveu umas obras, uns estudos sobre literatura brasileira. Ele é estudado lá e no Direito não. Sendo que literatura para ele era uma coisa importante, mas era meio que assim, não era a principal atividade dele. Então, eu acho isso lamentável, sabe? A gente esquecer os grandes nomes do passado para ouvir o cara que está na moda. Para a gente fazer uma comparaçãozinha rápida aqui, Luiz Gonzaga e Anitta. Vou falar de duas coisas boas, tá? Anitta é fantástica, é uma estrela que faz sucesso internacionalmente e ela merece, ela é carismática, ela tem origem pobre.
mas ela estuda, né? Ela é uma pessoa que não inteligente e foi atrás de se informar. Claro, tem aquelas polêmicas dela, posta foto não sei o quê, tatuagem não sei aonde, mas isso não vem ao caso. O fato é que ela é uma artista talentosa, uma artista. Não gosto da música dela, não sou fã dela, mas reconheço o talento dela, reconheço o mérito dela, tá? Tudo bem, a gente gostar de Anitta, ela tá na moda. Eu só acho que a gente não pode esquecer um Luiz Gonzaga. A gente não pode esquecer o Rei do Baião, sabe? Eu acho que a gente pode tirar um tempinho para conhecer a nossa história, saber quem foram os grandes nomes do passado, inclusive para a gente avançar. Tá, Luiz Gonzaga fez Asa Branca, porra, eu vou fazer uma melhor. Tá entendendo? Eu acho que a gente precisa fazer um pouquinho esse tipo de exercício. E aí, no caso do direito, o maior jurista, eu sou obrigado a reconhecer que é Pontes Miranda. Retomando aqui. Então, esse foi o positivismo sociológico do Pontes Miranda. É um autor muito importante, é um autor muito relevante, não é? Não significa que você seja obrigado a gostar dele, não significa que... Não, mas assim, é um autor importante, é brasileiro, é nordestino. Tá? O cara escreveu a maior obra da história da humanidade escrita por uma única pessoa e as pessoas nem sabem que ele existiu. Então isso é lamentável. Tá? Não é para gostar dele, não é para admirar, não é para falar bem. Você pode, inclusive, discordar, você pode, inclusive, achar problema na obra dele, mas vamos reconhecer o que ele fez, vamos atrás, vamos ler, vamos estudar o danado, né? Sempre lembrando, se você tiver alguma dúvida, lance nos comentários, eu estou sempre olhando, eu estou sempre de olho, eu estou sempre respondendo. É interessante quando você posta as dúvidas nos comentários, porque outras pessoas podem interagir também no debate, outras pessoas podem participar. E aí é muito bom, todo mundo acaba aprendendo. Eu, inclusive, aprendo com as perguntas de vocês, tá? Então, esse é o nosso Pontes Miranda. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem vindo. Beijão no coração de vocês e até a próxima.